A você que está aí no conforto do teu lar, no teu carro, né, em um restaurante, quem sabe em qualquer lugar. Hoje, a dinâmica da internet e das redes sociais nos permite isso. Bem, pessoal, não sei se bom dia, boa tarde ou boa noite, mas sinta-se cumprimentado. Mais um episódio da série, né? Aliás, o primeiro episódio da série é A Tática do Gênio, que é um podcast sobre futebol e futebol sergipano, nordestino, brasileiro e internacional. Hoje, especificamente, né, como somos sergipanos, iremos dedicar um tempo a falar de um clube nosso que está nos representando na terceira divisão do futebol brasileiro, que é a Desportiva Confiança, em função dos últimos acontecimentos aí, demissão do Caçapa, desempenho que vocês vão ver aqui até em números, né, desejável da Desportiva Confiança. Iremos puxar aqui uma série histórica do Confiança na Série C, né, ele que já teve na Série B e infelizmente caiu para a Série C, que é uma série ali que já fica entre a D, já perto da D, e a D é sofrível pra caramba. Eu acompanhei alguns clubes aqui na Série D quando estava na Rádio Jornal, ao lado do meu querido Carlos Magalhães, a quem eu mando aqui um abraço e agradecer muito pelo aprendizado. Então, vamos desfilar aqui alguns dados, né? Dados a gente comprova com fatos. Fatos eu tenho muito pouco, mas tenho alguns. E eu vou trazer alguns dados aqui, puxar uma série histórica aí, desde o tempo que, do início, foi 2022, que iniciaram-se a Série C com 19 clubes, né? Aliás, 19 rodadas. 20 clubes, 19 rodadas. Vocês lembram que antes a Série C também tinham 38 rodadas. Ela foi reduzida a 19 rodadas. Daí um gráfico representando exatamente o desempenho do Confiança nessa Série C, né? Não diz tudo aí, apenas simboliza que iremos analisar o desempenho da Desportiva Confiança na Série C. E eu vou iniciar com esse primeiro gráfico aí de pizza, que talvez à primeira vista ele não traduza nada, mas já traduz aí, por exemplo, um vídeo que tem circulando, que foi gravado acho que de ontem para hoje, nesse sucesso aí diante do Ituano, né? Perdeu de 1-0 lá na casa do Ituano, e uma rapaziada aí, né, provavelmente torcedores do Confiança, gravaram um vídeo, e neste vídeo eles fazem um protesto, né, contra atletas, contra a diretoria, contra a comissão técnica, né? E torcedor não tem obrigação que nós temos, né? Eu, que aos pouquinhos vou me apresentando aí, já trabalhei como analista de desempenho, né, em algumas equipes daqui, inclusive. A última foi o Lagarto Esporte Clube em 2023, mas já fiz trabalhos para o próprio Sergipe, 2016 com o Klemer. Trabalhei no Olímpico Itabaianinha, Frei Paulistano, né, foi o primeiro da série, no título da segunda divisão. Itabaiana, muito rápido, 2018. Falco, muito rápido também. Permaneci mais tempo no Lagarto. Então, nós que temos esse vínculo com análise de desempenho, temos a obrigação de traduzir, né, o protocolo, traduzir a linguagem do torcedor para quem gosta de assistir futebol e quer saber exatamente o que acontece, quais são as causas fundamentais de determinados problemas. Nessa parte azul aí, você está vendo aí 0,33, e em cima tem um título, né? Gols marcados e gols contra por jogo neste ano, tá? Faltou completar aí. Série C 2026, eu estou completando aqui agora. O Confiança atualmente está na 18ª colocação, vocês estão vendo aí, vou mexer aqui o mouse, né? Em um total de 20 clubes, ele é o 18º. Sorte que a CBF mudou o regulamento. Vocês não tomem susto, que era para estar na zona de rebaixamento. Ele está beijando a zona de rebaixamento ali perto do Anápolis, né? O Itabaiana é o lanterna. O torcedor tem razão porque está protestando. O Caçapa foi demitido injustamente. O que acontece? Quais são os dados que você tem? Os fatos, quem vai ao campo, quem acompanha o dia a dia, ele tem os fatos. Os dados, nem tanto. Os dados é para quem se dedica a analisar o futebol. Então vamos lá, 18º colocado no total de 20, aí já começa o questionamento,
Por que 18º colocado? Que desempenho é este? E vem os números revelando. 0,33 é a quantidade de gols que ele faz por jogo. São 6 jogos já, tá? E menos de um gol por jogo, aliás, menos da metade de um gol por jogo, menos de 0,5, que seria meio gol por jogo, 0,33. Ou seja, ele passa praticamente 3 jogos para fazer um gol. Aí já começa o problema. E aí já vem uma questão, vamos para os fatos. Como é que se comporta o ataque dentro de campo? E aí o torcedor que gravou o vídeo, os torcedores, questionaram alguns atletas, questionaram a comissão técnica. O que acontece que o Confiança faz um gol a cada 3 jogos, 0,33 por jogo, tá aqui, 0,33. Vamos agora o outro lado da moeda, 1,0, que é isso aí, gols tomados por jogo. Traduzindo aí esses números, toda vez que eu entro em campo, já estou tomando de 1-0. E não sei se vou reagir e chegar ao empate. Ganhar já vai ser difícil, porque o máximo que eu vou conseguir a cada 3 jogos é fazer um gol. E se eu já entro tomando de 1-0, porque tomo um gol por jogo, é evidente que ele tomou 2 do Brusque, né? Os dados têm isso, você tem que saber relativizar. Mas, como dizem que os números não mentem, né? Toma um gol por jogo e não faz metade de um gol por jogo. Aí já vem uma interrogação no comportamento do Confiança dentro de campo. E o que eu trago sempre aqui é o que acontece dentro de campo. Eu não gosto muito de tocar em temas extra-campo, que aí você vai entrar em algumas coisas aí que fatalmente te levam ao desgaste. E eu puxei aqui uma série histórica para ver exatamente o comportamento do Confiança de 2022 para cá, quando deu início aí a Série C, contar apenas com 19 rodadas. 19 rodadas. Em 2022, né, a Desportiva Confiança ficou em 14º lugar. Isso dentro da zona de permanência. Naquele ano, 2022, caíam 4 clubes. Naquele ano caíram Atlético Cearense, o grupo, o GE Brasil, né? Existem vários clubes aí hoje de empresários, depois vocês completam aí nos comentários quem é o GE Brasil. Caiu o Ferroviário e caiu o Campinense. Ora, o Atlético Cearense naquele ano caiu com 33,3% de aproveitamento. Você vê, e vou revelar aqui o desempenho do Confiança no momento, na Série C 2026. Grave só isso aí. O último, que foi o Campinense, caiu com 28,1% de aproveitamento. Já fiz uns cálculos aqui, geralmente, se você quiser ter uma certa segurança na Série C, não tome susto, procure ter acima de 40% de aproveitamento. Isso não quer dizer que quem tem 36, por exemplo, como nesse ano de 2022, o Altos foi o 16º, beijou a zona de rebaixamento, mas não caiu, com 36,8%. Mas o ideal para você trabalhar com segurança, 40% de aproveitamento. Aqui está o gráfico mostrando, né, o Confiança 14º colocado em 2022, com 40,4% de aproveitamento. E neste momento ele tem quanto? Vou baixar aqui o mouse, aqui ó, 16,7% de aproveitamento. Gente, isso é aproveitamento de quem está doido para ser rebaixado. Tem que haver reação realmente. A torcida, os torcedores que gravaram o vídeo, eles têm razão em fazerem protesto, em argumentarem, em cobrarem, eles têm razão. Os números aqui estão favoráveis aos argumentos deles. Peço apenas que nessa interatividade entre torcida e direção, atletas, que não haja nem agressão física nem verbal. Isto não está no contexto do futebol. Mas o protesto de vocês, a reclamação de vocês, encontra respaldo nos números. Vocês têm razão. Vamos para 2023. 2023, o Confiança também esteve na zona de permanência, que na época era quem ficava do 9º ao 16º colocado. Naquele ano, caiu Manaus,
com 35,1% de aproveitamento, América de Natal com 33%, Altos com 22% e Pouso Alegre com 21%. O último a beijar a zona de rebaixamento que não caiu, ficou no 16º, foi o Figueirense, com quanto? Com 38%. Eu estou lendo isso aqui para comprovar, tá? Corroborar com o que eu falei. Margem de segurança boa para você não tomar susto, acima de 40%. Se tiver 42%, sai para tomar uma aguinha gelada e fica tranquilo. E passou a pescaria, 42% é aproveitamento realmente, quem está numa segurança muito grande para não cair. E agora, com a mudança de regulamento, eu vou lembrar sempre isso aqui, neste ano houve uma mudança no regulamento, porque a Série C, ela pretende estar trabalhando para isso, para até 2028 ter em torno de 28 clubes, né? Cairão 2 a cada ano, subirão 4. Até 2028 aí será completado o quantitativo de 28 clubes. Tomar uma aguinha aqui, que eu fui pego por uma gripe aí, e tem que estar sempre reidratando para não arranhar a garganta. Melhor bebida do mundo, água, viu? Vocês que gostam aí de uma água que passarinho não bebe aí, que não faz mal sabendo tomar de maneira moderada, né? Vou puxar aqui o gráfico que nos dá uma visão melhor. Confiança Série C 2023. Estão vendo aqui que ele beijou a zona de quê? Da segunda fase, que são 8 clubes que passam para a fase seguinte. Ele ficou em 9º colocado em 2023. Gente, isso tem 3 anos. E não lembro aqui, sinceramente, depois vocês põem aí no comentário aí. Aliás, façam a inscrição no canal, dê o joinha, o like, tá? E deixem os comentários. Me corrija se por acaso eu errar, não sou dono da verdade. Trabalho com a experiência de quem foi analista de desempenho, mas não sou dono da verdade. Então, 2023, eu não lembro se já era SAF, eu acredito que não, tá certo? E o clube beijou aquela zona de segunda fase entre os 8, porque ficou em 9º lugar. Olha o desempenho dele, invejável, cara, 49,1. Isso é desempenho realmente de entrar na segunda fase. Tem 3 anos isso, 2023. Hoje, esse desempenho caiu para quanto? No momento, tá? 6 jogos, 16,7. Como eram lindos meus cabelos, né? Lembro de um comercial antigo? O dragão era feliz e não sabia em 2023. SAF, parabéns pela iniciativa, mas estão devendo, viu? Vamos fazer jus ao nome SAF, né? Que é você pegar um clube associativo e transformar numa empresa. Deduz que o modelo de gestão de uma empresa ele é mais eficiente, ou seja, faz mais com menos, e eficaz, atinge o objetivo. Eficiente, eu não sei, porque eu não tenho os números aí de quanto vocês estão fazendo com menos. Agora, eficaz vocês não estão sendo. Sabe por quê? Não estão atingindo o objetivo. O Confiança não é para estar na 18ª colocação, se não é o regulamento, na zona de rebaixamento. Não é para estar com 16,7% de desempenho. É para estar onde está aqui na Série C 2023, 49,1%. Isso tem 3 anos. Vamos para 2024. Vou puxar logo aqui o gráfico. Em 2024, né, na Série C 2024, Confiança tem um desempenho um pouco abaixo de 2023, mas não foi um desempenho ruim. Estava ali numa região que lhe trouxe uma certa segurança. 38,6, 13º, e vou sempre lembrar, para que ninguém esqueça, tá? Pessoal aí da da staff do Confiança, que você vai de presidente a CEO, hoje tem um CEO, estou sabendo, comissão técnica, o analista de desempenho, o colega aí. É preciso que vocês saibam, eles coletam as evidências, tratam, consolidam, apresentam, mas não têm poder de decisão, dizer tire A, tire B, ponha A, ponha B. Eles não chegam a isso. Então, culpa zero dessa rapaziada. Se fizerem o trabalho de scout, eu acredito que fazem, apresentam, cumprir o papel deles, tá certo? Eles não vão brigar com ninguém, tem que ter o emprego deles, senão vão para a rua, né? Se causar problema. Eu conheço esse ambiente, tá certo?
passa para a comissão, às vezes o presidente pede um relatório para saber um determinado comportamento, e isto é prerrogativa de qualquer diretor, especialmente aqueles que estão no nível estratégico, presidente, né, assessores próximos e o CEO. E a comissão técnica, claro, o treinador, né, e seus auxiliares, tá certo? Então, eu vou voltar aqui para ver quem caiu em 2024. Sampaio Corrêa com 33, olha, o Confiança hoje está com 16,7. No regulamento antigo, caiu Sampaio Corrêa com 33 e Aparecidense com 28. Mas se esse campeonato fosse hoje, o Ferroviário, né, que foi o 19º, caiu naquele período e cairia com 26,3. Confiança está com 16,7. Eu vou sempre trocar nesse ponto aí para que vocês internalizem esse desempenho, que é vergonhoso, tá certo? Caiu também o São José do Rio Grande do Sul com 19,3. 19,3 está acima do Confiança de hoje, que está com 16,7. Vocês me achem chato se quiser, mas eu vou lembrar desse desempenho. Está aqui, ó. Vocês estão com 16,7 em 18ª, 18ª posição. 2025, 2025, o Confiança esteve exatamente beijando aquela região dos que entraram para a segunda fase, com 45,6% de desempenho, né, desempenho notável. O primeiro, o oitavo, né, que entrou ali, o primeiro que eu digo assim é da zona, o próximo, aliás, da zona de permanência, mas que passou para a fase seguinte, vamos colocar assim melhor, foi o Floresta do Ceará, que ficou em oitavo e o Confiança em nono, em 2025. Floresta teve 47,4, Confiança 45,6, isso em 2025, né? Naquele ano, 2025, tem o quê? Tem um ano, né? Foi na última temporada. Caíram CSA com 38,6, ABC com 36,1% de aproveitamento, Retrô, que está na Série D realmente, com 24,6 e não voltou, e não é fácil voltar para a Série C. Anote isso aí, viu, Desportiva Confiança. Não é fácil retornar à Série C, e vocês sabem disso. E também o Tombense caiu com 24,6. Está aqui o gráfico, Confiança em nono, né, com 45,6. Em 2025, gente, isso foi ano passado. Quer dizer, peraí, mais uma coisa aqui, um fato que me chama a atenção. Nós estamos em 2026. Grande novidade, né? Não, realmente eu estou surpreso aqui, porque tem um ano isso que o Confiança esteve com 45,6% de aproveitamento e no ano seguinte, com a SAF, está com 16,7% em 2026 até o momento, em 6 jogos. Gente, dá tempo reagir. Claro que dá tempo, agora tem que se organizar. Tem que se organizar, tem que levar a sério, tem que saber contratar. E esse tem que saber contratar, eu vou abrir um parêntese, que eu vou mostrar aqui algumas coisinhas que vão comprovar o que os torcedores estão reclamando. Tira A, ainda disseram assim: A, B, C, vão embora. Vai embora A, vai embora B, vai embora C. Tá aqui a gracinha 2026, ó. Esses números vêm em vermelho aqui são os que estão, no momento, em descenso. Anápolis, que tem o mesmo desempenho do Confiança, 16,7, né? 3 pontos. E o Confiança tem 3 pontos. Aqui a diferença é exatamente aqui, deve ser no quantitativo de gols, né? Confiança tem -3, o Anápolis tem -6. O regulamento acho que prevê quantitativo de vitórias, né? Um para cada. Derrotas, o Confiança tem 4, o Anápolis tem 5. Então aí o regulamento aí está beneficiando, aliás, está dando ao Confiança esse status hoje de fora da zona de rebaixamento. E vou adiantar aqui, cairão os 2 piores, entre pelo menos 3 ou 4 clubes. Quer dizer, Confiança, você quer ficar entre os 3, 4 piores aí para ir para o sorteio, né, ou pro leilão do rebaixamento? Eu não acredito, essa camisa é muito pesada, cara. Essa camisa aí já teve gente como meu amigo Luiz Carlos Bossa Nova,
meu amigo Joãozinho da Mangueira, teve Mirobaldo, teve Beto, meu companheiro de Olímpico, e Beto também chegou a jogar no Sergipe já no fim da carreira. Eu era base no Sergipe e ele já estava treinando entre os profissionais ainda, né? Teve Raimundo Doria, que jogou na Portuguesa. Teve tantos nomes aí que, se eu for lembrar aqui, meu amigo que já foi embora, né? O Cipó, que foi do meu período de base no Sergipe, ele no profissional. Então, o Confiança teve atletas de peso, né? E jornadas memoráveis para, neste momento, né, dentro de um projeto SAF, estar com 16,7% de aproveitamento. Retomando a série história que eu vou passar para vocês aí, né, especialmente para a torcida do Dragão, que quando vai ter aqui ao seu dispor dados, né, que comprovam a situação atual do Confiança, né, onde estamos, para onde queremos ir, como chegaremos lá é com quem está lá dentro. Aonde estamos é o que estamos agora, né, a realidade. Para onde queremos ir é o desejável, e eu trago aqui algumas dicas. Como chegaremos lá, aí é com vocês. Eu não tenho cargo no Confiança, não sou nada. Apenas tento colaborar como analista de futebol e agora com o podcast aí, A Tática do Gênio. Anotem aí, botem na agenda de vocês, façam a inscrição, dê o joinha, dê uma força aí vocês que gostam de futebol, porque a linha vai ser essa. É evidente que eu vou trabalhar também com muitas entrevistas aqui, tá? Intercalando entrevistas e, quando necessário, trazer aqui também dados, fatos, enfim, que traduzam o que acontece com determinados clubes em determinados momentos. Então, se 2022 nós tivemos aí 36,8, né? O Confiança, em 2023 38,6, em 2024 33,3, em 2025 38,6. Tá certo? A média aí vai dar em torno de 36,8. Aliás, isso aqui não é Confiança, é a zona de permanência. Deu essa média aí de percentual que garantiu a permanência. Mas, em vez de aqui, eu coloco o ideal. Como eu falei, 42 está aqui. 40 segura a onda. Bem, mas 42 lhe dá segurança total. Tá certo? Então, Confiança de hoje, que está com 16,7, o desafio de vocês é ultrapassar a barreira dos 30 pontos, 38, 39 pontos percentuais de desempenho, ainda neste campeonato de 2026 da Série C. Atinjam pelo menos 40. Se chegar a 42, podem soltar foguete e tranquilidade que vocês permanecerão sem nenhuma sobressalto. Tá certo? E se quiser para a zona de permanência, aí vai ter que ir para lá para 49%, 50%. Né? Mas já manter o clube na permanência é uma obrigação que você tem, SAF. Uma obrigação, vou repetir, é uma obrigação que você tem não rebaixar o Confiança. Pelo menos deixar na zona de permanência, que foi assim que vocês encontraram. Olha, agora em 2026, né, corroborando com aquele primeiro gráfico lá de que o Confiança toma um gol por partida e faz menos da metade de um gol, menos de 0,5, é 0,3. Primeiro jogo, em casa, ele pegou o Amazonas e perdeu por 1-0. Já entrou perdendo de 1-0 no jogo e saiu perdendo de 1-0. O segundo jogo, lá em Caxias, né, no dia 12/4, o Confiança também já tomou um gol, corroborando com o que diz o gráfico. Já entrou perdendo, tomou de 1-0 e não fez o 0,3. No terceiro jogo, corroborando com o gráfico que ele faz um gol a cada 3 partidas, ele vence em casa o Santa Cruz por 1-0. 0,3 por partida. O Brusque foi onde ele tomou a maior quantidade de gols, tomou 2 gols. E fez um gol, né, contra o Brusque, né? Isso aí, estatisticamente, quebra aquela regra de que toma um gol por partida. Ele fez um no dia 18, no dia 25 fez outro. Mas, no geral, quando você consolida os números,
ele te encaminha para esse raciocínio. A cada 3 jogos, um gol. Em seguida, ele pega o Inter de Limeira, né, toma de 1-0 em casa, não faz o gol dele e toma de 1-0, voltando àquela posição natural de tomar um gol por partida e faz 0,3 por partida. E ontem, contra o Ituano, mais uma vez tomou de 1-0. Então, os números, eles ajudam ao raciocínio, a construir. Eles não são literais, né, lineares. Eles apenas induzem a um raciocínio. Aqui foi a escalação de ontem, certo? Eu vou trazer agora aqui uma imagem que talvez nos ajude a entender exatamente o que vinha acontecendo dentro de campo com Confiança. Eu estava ontem assistindo a transmissão de Ituano e Confiança e o comentarista, né, dizia várias vezes: o Confiança tomou um gol contra o Fortaleza desta mesma maneira que tomou aqui contra o Ituano. Aí me chamou a atenção. Pô, se tomou 2, já não é um acaso, pode ser. A partir de 3 é que a gente vê que a coisa está num padrão. E eu fui olhar, cara. Realmente, contra o Fortaleza, a bola passa sobre a área, um zagueiro sobe, mas não tira a bola e cai no pé de um atleta do Fortaleza e vai para a rede. Ontem, ele realmente foi feliz nessa lembrança. O Neto Berola, lembro bem que foi ele, vai na linha de fundo, cruza a bola, ela passa por todo mundo e aí cai no espaço onde está um rapaz que não tem essa estatura toda, acho que o número 7, né? E ele bota na rede. E aí eu fui ver os outros jogos, né? Teve jogo com Asa, né, pela Série C, né? Deixa eu verificar aqui, aliás, pela Copa do Nordeste, teve jogo com Caxias, né? Teve jogo com Brusque, e realmente eu pude ver o seguinte: precisa consertar urgente o subsistema defensivo, não são os zagueiros, somente subsistema defensivo, como o time se defende. Onde? Nas bolas que passam sobre a área. Seja por cima, seja por baixo. Teve falhas também por baixo. Basta rever aí uns 4, 5, 6 jogos deste ano. Então, Dragão, o Caçapa já foi embora. Vamos lembrar aqui que o Caçapa, que foi zagueiro, né, não conseguiu corrigir este mal crônico. Bola sobre a área, seja por cima ou por baixo, né, é realmente um chama-gol para o Confiança. E isso se chama-se postura defensiva. Saber, como disse Jorginho do Flamengo ontem, o repórter fez uma pergunta do Jorginho que tem a ver com o que eu vou falar aqui sobre esse comportamento defensivo do Confiança. E o cara perguntou para Jorginho ontem, depois do jogo Grêmio 0, Flamengo 1, como é que ele, às vezes, estava em uma determinada posição, já recebia uma bola e já ia conduzindo para o colega dele. É o que nós chamamos aqui no futebol moderno de recepção orientada, né? Passe orientado, recepção e passe orientado. E ele falou justamente isso. Olha, quando eu estou no campo, quer dizer, ele exerce, se não exerce uma atividade motora, que é se deslocando de um lugar para o outro, ele exerce uma atividade intelectual cognitiva, que é, palavras dele, mapeando o campo do jogo, não é só onde ele está, mapeando, para ver onde estão os colegas, para ver onde estão os adversários. O que é que ele faz aí? Ele observa, ele analisa, tá certo? Ele tem que tomar uma atitude e ele toma atitude. Ele passa por esses 3 passos. Observa, analisa e age. O que é que tem a ver com confiança? Isso aí. Tem muito a ver. Onde? Como? Por quê? Essas bolas que passam sobre a área, gente, copiando aí o querido Jorginho do Flamengo, a rapaziada que está no perímetro ali defensivo, de fazer a recepção da bola, se ela vem pelo alto ou por baixo,
tem que fazer o seguinte: o que fez, e esse conceito veio de um piloto, interessante isso. Um piloto na Segunda Guerra, ele utilizava uma técnica ou uma tática que entrou no futebol moderno, especialmente no futebol europeu. Aqui no Brasil, se você falar isso, vão querer te bater. Infelizmente, a ignorância aqui ainda, né, sobrepõe a inteligência. Mas havia um piloto, eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele correto, chamado John Boyd, que tinha um avião meio furreca, e ele conseguia bater os grandes aviões, os aviões de maior estrutura da Alemanha, com um avião meia boca, porque ele usava uma tática. E essa tática, o Jorginho passou ontem a dica, e eu já tinha lido sobre isso. E isso falta a defesa do Confiança, ou falta, aliás, o subsistema defensivo do Confiança. Que é o quê? Ora, vamos para a bola dos lados, como vê a do Neto Berola, como vê a do Ceará, tá certo? Então, é evidente que o jogador que está de posse de bola, da bola, ele vai cometer um gesto, uma linguagem, que a gente chama de linguagem gestual. O gesto. E ele vai sinalizar que vai cruzar aquela bola, não tem como. Né? Se ele está pelo flanco esquerdo ou pelo flanco direito, e vai chegar no momento ótimo dele pegar essa bola e jogar na área, ele vai jogar. E você que está lá no momento, no perímetro onde essa bola tende a cair, que é na zona defensiva, no digamos, primeiro terço do Confiança, terceiro terço do adversário, você vai ter que observar o quê? Observa o atleta que está com a bola. Você vai ter que se orientar. Né? Como é que você se orienta? Que passo é esse? Analisei quem está com a bola. Fiz a leitura do gesto dele. E me orientei como? Olhando o espaço onde eu estou e está meu adversário. E para onde ele pretende se mover. E a partir daí eu sigo o quê? A trajetória da bola para tomar uma decisão. Para tomar uma decisão, gente. E é isto que faz com que você esteja preparado, como disse o Jorginho do Flamengo ontem, para agir em seguida. E isso é atividade cognitiva. Não pense que jogo de bola dentro de campo é diversão, não. É futebol profissional, é desgaste físico e fisiológico e desgaste mental também. É esse pacote. Então, uma das coisas que o Confiança vai ter que consertar, né, o técnico que vai chegar aí, o interino, vai ser trazer de volta um treinamento, tá certo? Que no passado, eu lembro que o seu Dequinha passava muito por Raimundo Doria, né? Ele como zagueiro. Se você chegar a me ouvir, Raimundo, um abraço para você, nunca mais te vi, hein? Antecipação por cima e por baixo. Quantas vezes não vi o seu Dequinha fazer isso com ele? Isto evoluiu e tornou-se um treinamento chamado analítico ou tecnicista. E aí a turma que veio da academia, tá certo? Os professores pardais que vieram da educação física, e eu não tenho medo de confrontá-los, não a todos, mas aqueles que querem ser cientistas táticos, aí eu confronto. E fui fazer educação física para entender um pouquinho esse ambiente. Não concluí o curso, tá certo? Mas entrei numa faculdade de educação física, tá certo? Condenaram o treinamento analítico e tecnicista. Que vai produzir esse treinamento analítico hoje na Desportiva Confiança. É você treinar todo o seu subsistema defensivo com seus alas, seus zagueiros, seu goleiro, volantes. E que mais o técnico colocar ali para contribuir para fazer a recepção dessas bolas que venham por cima ou por baixo, dos lados. Como se dará o treino tecnicista, aí não é comigo, é com a comissão técnica da Desportiva Confiança e clubes outros que queiram fazer. E aí vai ter professor Pardal, que veio da academia, que vai dizer, ó, tá recomendando treinamento tecnicista. Tem que ser integrado, o Zé Ruela. Ó, o integrado, tá certo? Eu concordo. O conceitual, também eu concordo. Mas tem determinadas situações que tem que ser o tecnicista mesmo. E, se possível, começa com uma peça, com duas, com três, e vai entrando gente até você atingir um quantitativo que reproduz o que acontece no jogo. Não é isso que vocês recomendam, professores pardais? Que o jogo tem que o treino tem que ser o jogo?
Eu acho que o futebol brasileiro, alguns professores pardais aí abriram a brecha para os técnicos estrangeiros, que foram eles que trouxeram da academia determinados temas, tá certo? Que fez com que o treinador brasileiro, uma parte, não entendesse nada, porque não estudaram, que não estudou, uma parte não estudou, tá certo? Outra parte achou complexo demais, não é isso? E vocês não souberam adaptar a nossa cultura ao modernismo lançado pela Europa. E que, aliás, eu vou dedicar aqui um programa e mostrar que estamos longe de chegarmos à Europa por questões estruturais. Aliás, eu já tenho um material pronto sobre isso aí. Então, gente, eu vou aqui agora reproduzir nesta imagem aqui, por exemplo, o comportamento do subsistema defensivo do Confiança. Quando eu chamo subsistema, envolve não é somente o zagueiro, não. Envolve todo elenco do Confiança. A partir do momento que você está sem bola, você começa a defender. Se é um atacante que está lá na frente, tem a missão de fazer o quê? Pressão ao portador. Encosta mais em quem está naquele espaço de ajuda mútua, né? Ou espaço que está no espaço de colaboração, né? Que são, aí estou trazendo aqui uma teoria um pouco complexa para quem não acompanha futebol e não estuda, né? Que são espaços de fase, zona de intervenção, espaço de ajuda mútua e espaço de colaboração. Nessa imagem aqui, por exemplo, vocês estão vendo aí, o jogo Fortaleza, Confiança e Fortaleza aqui no Batistão. O que é que ela traduz aí de mau posicionamento do subsistema defensivo do Confiança? Vocês estão vendo aí, praticamente não tem o lance todo, né? Mas isso aqui eu deduzo que foi uma bola que foi interceptada, roubada, enfim, por um atleta do Fortaleza que fez um lançamento aí, tá certo? Para o campo do Confiança, né? Em direção ao campo do Confiança. E você vê aqui o que acontece. Camisas azuis. Tá aqui o mouse passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisas azuis. Correndo para onde? De costas. Correndo de costas. De frente para a bola. Correndo de costas para o campo adversário, de frente para o seu campo. Isto sinaliza o quê? Todos estavam à frente da linha da bola. Não tem um homem sequer, acredito, aqui nessa região aqui. Tá certo? De frente para o lance, atrás da linha da bola. Não, todos à frente. Ora, existe uma regra básica infantil de escolinha, cara. Né? Que nem sempre é colocada em prática, mas ela chama atenção para você, a partir daí, dessa regrinha, você começar a desenvolver um trabalho dentro da realidade do seu time, da competição, dos adversários. Que é, para cada jogador que passa da linha da bola, fica um. Se eu tenho aqui, ó, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para cada jogador que passa para frente da linha da bola, fica um. Aqui não tem nenhum. Passaram todos e não ficou nenhum. A bola é interceptada, lançada em direção ao campo e não tem ninguém para combater. Cara, isso é um erro de escolinha. E vocês vão ver no que deu aí, né? O frame seguinte, já está a bola no pé do atleta do Fortaleza, né? Apoiado por um atleta que vem logo atrás, e os mesmos 6 jogadores do Confiança. Aliás, pelo círculo central aqui, essa bola partiu do campo do Fortaleza. Imagina? Partiu do campo do Fortaleza. Foi um escanteio que todo mundo subiu. Olha, gente, quando tem escanteio, falta em diagonal, ou alguma bola, você vai, enfim, cobrar uma infração, até às vezes um lateral, porque hoje os caras botam a bola dentro da área, você tem que ficar com o mínimo aqui na área de segurança. Na área de segurança. E tem uma regra que eu lembro muito bem aqui, 2023, no Campeonato Sergipano, né? Quem é que estava no Confiança, meu Deus? Era o Vinícius Eutrópio ou não? Eu acho que era o Eutrópio, não tenho certeza. Depois vocês põem aqui quem estava em 2023.
Eu estava no Lagarto e eu percebia muito bem, quando Confiança chegava ali em uma determinada região, ficavam 2 homens que a gente chama na base do lance. Ou seja, o Paulo estava quebrando lá na área do adversário, Confiança pisando na área com 3, 4, 5 homens, mais 2 postes fora dessa muvuca aí. Para quê? Chamamos esse posicionamento de homens na base do lance. Significa isso: se o adversário, na época era o Lagarto, retomasse essa bola, você tinha 2 caras ali prontos para fazer uma falta técnica, para fazer uma interceptação, para ir para o confronto mesmo, para decidir ou vai ou racha. Aqui não tem nenhum. Pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhum. E a bola estava dentro do campo do Fortaleza. O frame seguinte é a bola indo para as redes. Você está vendo aqui que aqui dá para ver que é o número 9, né? Apoiado sempre por esse atleta. 2 ficaram para trás do Confiança, 2 pisaram dentro da área, mas não conseguiram interceptar a bola, e 2 vão chegando. Então, realmente, isso aqui comprova que a postura defensiva do Confiança precisa ser corrigida urgentemente. Urgentemente. Se quiser sobreviver ainda e permanecer, e ficar na zona de permanência. SAF, staff do técnico do Confiança, CEO, demais componentes, vocês estão precisando fazer uma correção de rumo urgente. Urgente. Olha aqui. É porque eu estou vendo de olho aqui no frame aqui. Vou olhar para a câmera aqui para dizer para vocês. SAF, comando diretivo. CEO, executivo. Comissão técnica, foi embora o comandante ontem. Deve ficar um interino, depois um técnico. Então, quem ficou aí de interino aí é que vai transmitir para o novo técnico que deve chegar a postura do elenco, né? Vai falar sobre os atletas. Eu conheço um pouquinho isso aí. Então, corrijam o rumo tático, técnico, urgente. São 19 rodadas. Estão cumprindo aí praticamente aí 6 vezes 3, 18 e tal. 1/3 já, né? Mais um jogo. São 19 rodadas. Urgente. Essa correção tem que ser urgente. Espero encontrar vocês no outro episódio aí, trazendo aqui convidados, porque eu não aguento só trazer conteúdo, né? Falando sozinho, apesar do auxílio dos gráficos aqui. Eu pretendo trazer também convidados aí, quem sabe você será convidado, né? Vou trazer aqui os torcedores também, a torcida organizada de cada clube que queiram vir aqui. O convite será feito ao pessoal da Trovão, o pessoal da Tec, né? São pessoas que fazem o clube, né, movimentar. Sem torcida não existe clube. Eu sempre digo isso, né? Vocês é que fazem o clube movimentar-se. Ok? Um abraço, até o próximo episódio. Fica todos com Deus. Aliás, eu iniciei esse primeiro episódio de maneira errada. Tenho que agradecer a Deus pela vida e a meu querido mestre Jesus Cristo por saber viver.